Amém. Vamos fazer uma oração para a gente, assim, dar tempo do pessoal também ir entrando, né? Então a gente vai ganhar um tempo fazendo já uma oraçãozinha, né? Senhor nosso Deus e Pai, quero te agradecer, Senhor. Quero te louvar, glorificar o teu santo e maravilhoso nome, porque tu és um Deus maravilhoso, Senhor Deus, Pai. Quero te entregar toda a honra, toda a glória e todo o louvor, Pai, em nome de Jesus, Pai. Obrigado por esse dia, obrigado pela tua presença, obrigado por essa semana. Senhor Deus, que essa semana, Senhor Deus, possa ser uma semana de bênção para nossas vidas, Pai. De revelação da tua palavra, do teu amor, Pai, e eu te agradeço desde já, Pai. Que teu Espírito possa falar conosco nessa noite, que o teu Espírito possa trazer revelação à nossa mente, Pai. Paz no nosso espírito, Senhor Deus. E eu te agradeço por isso, Pai. Eu quero te louvar, glorificar o teu nome, em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos. Eu coloquei o tema que eu ia falar hoje, que era em tempos de Babel. E eu vou pregar um pouco sobre esse tema hoje. E vou pregar mais um pedaço dele, mais uma parte dele, na segunda-feira que vem, né? É um estudo muito legal, é uma palavra muito boa, mas a gente tem que... não dá tempo para falar tudo que tem que ser dito, né? Mas a gente vai falando e o que Deus vai colocando no nosso coração, vai levando para vocês, né? Então, o tema é hoje em tempos de Babel, né? Babel significa confusão, né? Confusão. E estamos vivendo hoje dias de muita confusão, né? Hoje temos o agravante das mídias sociais, que nos confunde mais ainda, porque fora as informações normais que a gente já tem, cada um coloca uma informação, coloca uma ideia, um palpite, uma receita. Então a gente é bombardeado por informações, né? E isso, na maioria das vezes, não é muito bom. Em 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 10, diz assim: há, por exemplo, tantas espécies de vozes no mundo, e nenhuma delas é sem significado, sem significação. Todas as vozes têm uma significação. Nenhuma voz é neutra. Quando alguém lança uma voz, fala alguma coisa, isso aí, ele entra na nossa mente, ele entra no nosso coração, isso acaba gerando coisas, né? E geralmente gera coisas negativas, gera coisas que desanimam a gente, desmotivam a gente, né? Eu estava até pensando nesses dias, né? E eu falei assim, olha, eu não vou mais pregar, eu não vou mais falar em coronavírus, porque a gente só falando em coronavírus, em quarentena, sabe o que acontece? A gente acaba se bitolando no problema e não daquele que pode resolver todos os problemas. Então, eu falei, não, eu vou começar a falar como tivesse nos dias normais nosso, né, na igreja, um estudo, palavras, né, independente de quarentena, não quarentena, né, porque a gente fica focando no problema e isso nos deixa confuso. Por isso que eu coloquei o tema nos dias de Babel, nos tempos de Babel. Nós vivemos nessa época confuso, né? E sempre alguma voz quer te levar a pensar alguma coisa ou fazer alguma coisa. Então sempre alguém está querendo que você pense de alguma maneira ou fale de alguma maneira, ou haja de alguma maneira, né? Então quando nós olhamos, é interessante que eu vi esses dias muitas fotos do sol, né? Da lua, né? Inclusive da lua. Quando a gente olha para o sol e olha assim pro sol, a gente acha que tá pertinho o céu, né? Tá, sei lá, chutando uma questão de 2 quilômetros de visão da gente. A gente olha e o sol se torna muito acessível a nós, né? E isso acontece muito, e isso aconteceu muito na época de Babel, né? Naquele tempo era assim também, e eles construíam grandes torres chamadas zigurates. Era costume deles construir esses zigurates, e geralmente zigurates era para adorar deuses, né? E eles construíam uma torre, e em cima da torre eles construíam um templo no topo,
para que os deuses chegassem mais perto, né? Isso dá uma sensação de que eles estariam mais perto de Deus, né? E a Torre de Babel nada mais é que um zigurate, só que quando eles imaginaram, provavelmente eles olharam o sol como eu olhei e falei, não, o sol não está tão longe assim, o céu não está tão longe, estou vendo o azul, o céu não está tão longe assim de nós, não. Então eu vou construir uma torre, essa torre vai ser um zigurate maior que todos, e o maior Deus vai ficar nessa torre e nós vamos podemos todos os deuses e todas as pessoas vão adorar a esse Deus, nesse zigurate, que seria a Torre de Babel, né? E o povo queria construir essa torre maior ainda para que tocasse o céu. A ideia era que o céu era possível ser tocado. O céu era possível ser tocado. Essa era a ideia. Eles olhavam e falavam, não, a gente consegue chegar no céu, a gente consegue tocar no céu. Talvez podemos traçar uma estratégia para poder alcançar o céu. Se o céu não é tão longe assim e é a morada dos deuses, talvez a gente pode traçar uma estratégia para chegar até o céu. Lá em Gênesis capítulo 11, versículos de 1 a 9, diz assim a palavra de Deus. Gênesis 11, de 1 a 9. E era toda a terra de uma mesma língua e de uma mesma fala. E aconteceu que, partindo eles do Oriente, acharam um vale na terra de Sinar, e habitaram ali. E disseram uns aos outros, eila, façamos tijolos, queimaremos-los bem, e foi-lhes o tijolo por pedra, e o betume por cal. E disseram, edificaremos nós uma cidade a uma torre cujo cume toque nos céus, e façamos-nos um nome, para que não sejamos espalhados sobre a face de toda a terra. Então desceu o Senhor para ver a cidade e a torre que os filhos dos homens edificaram. E o Senhor disse, eis que o povo é um, e todos têm uma mesma língua. E isto é o que isso é o que começam a fazer. E agora não haverá restrição para tudo que eles querem tentar a fazer. Desçamos e confundamos ali a sua língua, para que não entendam a língua um do outro. Assim o Senhor os espalhou dali sobre a face de toda a terra, e cessaram de edificar a cidade. Por isso se chamou o seu nome de Betel, porquanto ali confundiu o Senhor a língua de toda a terra, e dali os espalhou o Senhor sobre a face de toda a terra, né? Nós podemos olhar esse texto de várias maneiras, né? Eu vou focar nesse texto, né, nas torres, mas na segunda que vem vou comparar essa época com Pentecostes, tá? Vou fazer uma comparação com Pentecostes, né? Nós olhamos isso aqui, nós vamos ver na perspectiva de construção de torres, e porque vivemos nesse processo de construção de torres. Nós somos construtores de torres, nós construímos torres, fazemos torres para encontrar geralmente sucesso na vida e felicidade. Nós construímos torres para poder encontrar sucesso e felicidade na vida. Torre significa um grande esforço para chegar ao céu. Um grande esforço para chegar no céu. Aí você pode falar assim, como eles pensaram, desenvolver uma estratégia para chegar no céu. Eu posso chegar no céu através do meu dinheiro, da minha capacidade. Tudo isso são torres que nós construímos na nossa mente e no nosso coração. E tem várias torres visíveis que construímos. Por exemplo, existem vários grandes templos construídos hoje em dia, né? Templos muito grandes, e pessoas constroem e falam, não, vem aqui, porque aqui nessa torre, aqui nesse templo, Deus fala, Deus cura, Deus transforma, Deus salva, Deus abençoa a tua empresa. Aqui nesse templo, nessa torre, nesse zigurate aqui, Deus abençoa. É dessa maneira que a gente muitas vezes escuta. Isso nada mais é que uma torre de Babel.
uma torre de Babel visível, religiosa. E geralmente essas torres religiosas são construídas através do medo, tá? E nas promessas. Promessa, medo de você perder algo, medo de você não conquistar alguma coisa, e na promessa de você ser abençoado, na promessa de eu resolver teus problemas, na promessa que aqui você se resolveria os teus problemas, aqui você é curado, aqui Deus fala. Isso é uma torre de Babel. É uma torre de Babel religiosa, né? Nós temos algumas torres também de Babel que não são religiosas, não são visíveis, mas são torres invisíveis aos nossos olhos, né? Por exemplo, a torre do ativismo. Esse momento, a gente tem que aproveitar os momentos de dificuldade para aprender com eles. Eu acredito que na maioria das pessoas estamos encontrando tempo para ficar em casa, tempo para conversar com a esposa e com os filhos, tempo para orar, tempo para ler a Bíblia, né? Aquela coisa que a gente falava assim, pastor, eu não tenho tempo para ler a Bíblia, eu trabalho muito, eu estudo, eu não tenho tempo. Hoje nós temos tempo para isso. Então são momentos de afiar o machado. São momentos que Deus está permitindo que nós possamos parar e podemos analisar a nossa vida, porque o ativismo ele nos deixa conectado e a gente acaba não pensando. Esse ativismo pode ser muito trabalho, muitas coisas. A gente, felizmente ou infelizmente, a mídia virtual, ela nos prende, porque a pessoa, antes de dormir, dá mais uma olhadinha no celular. Eu acredito que muitas pessoas que estão me vendo vão até no banheiro com o celular. Não deixa nem de ir no banheiro sem celular. Sempre vendo notícia, vendo alguma coisa no Facebook, vendo alguma coisa, sabe? Então, o que acontece? Você acaba não pensando, você não tem um tempo para pensar. Eu já comentei isso. Uma vez eu fiquei tão preocupado, eu trabalhava tanto na igreja, mas tanto na igreja, de segunda a segunda, que eu não tinha tempo de me preparar para trabalhar na igreja. Eu não tinha tempo para orar. Eu não tinha uma oração em casa, um devocional na minha casa, não tinha. Era tudo preparado para aquela pessoa falar hoje, estudar hoje, tem que pregar isso, tem que cuidar do grupo aqui, cuidar do grupo acolá. E eu tinha muita atividade. E eu caí em si quando eu estava orando sozinho e eu falei assim, Senhor, nós aqui na tua presença e eu sozinho. Porque eu não estava mais acostumado a orar sozinho com Deus, eu não tinha mais essa conexão. O ativismo me tirou essa conexão com Deus. Um ativismo que provavelmente na minha cabeça eu estaria me ligando a Deus, eu estaria chegando perto de Deus, que essa torre estaria subindo, eu cada vez mais perto de Deus, me tirou a conexão com Deus. Né? E a mente nossa não para. Isso tudo para buscar uma aprovação nossa. Nós temos que demonstrar que somos capazes a todo instante. Nós temos que demonstrar que somos capazes de fazer as coisas a todo instante. Se você faz 10 coisas boas e faz uma coisa ruim, você não é julgado pelas 10 coisas boas, para aquela coisa ruim que você fez. Então você tem que sempre estar inovando, sempre estar na frente, sempre estar. Isso é um ativismo que gera ansiedade, que gera dificuldades mentais, emocionais, e as pessoas acabam vivendo nessas torres e tentando chegar a uma aprovação de Deus e nunca chegando. Existe também a torre da pureza, né? Que quanto mais santos somos, é que chegamos perto de Deus. A Bíblia fala em 1 João, aquele que não tem pecado já está mentindo. Né? Todos nós pecamos e somos carentes da glória de Deus. Essa torre nos leva à frustração, que muitas vezes nós fazemos uma imagem de nós que nós não somos. Nós carregamos uma imagem e às vezes brigamos por essa imagem de santidade que nós não temos ainda, que nós não somos. Eu já falei para vocês que santo, a palavra santo separado, seria o objetivo
nós estamos aqui na Terra num processo de santificação. E nesse processo eu vou errar. Nesse processo eu vou acertar. Nesse processo eu vou corrigir. Mas o importante é eu caminhar para o alvo. O importante é eu não desviar do alvo, da minha meta. A minha meta qual que é? É ir me separando, ir me santificando, e ir melhorando a minha vida no caminho, no alvo correto. Eu não posso me desviar do alvo, mas se eu me ponho em uma posição de santo, que eu não erro, eu vou acabar me frustrando. E sabe por quê? Porque todos nós estamos nesse processo de santidade. Outra torre que muitas vezes nós fazemos é a torre da caridade. Quanto mais boa ação eu fizer, mais perto de Deus vou ficar. Quanto mais eu doar aos pobres, mais perto de Deus vou ficar. Sabe? E essas caridades vão me levar a um grau tão grande de elevação que eu vou chegar perto de Deus. Olha, eu vou compartilhar com vocês um versículo interessante. Diz lá em Mateus capítulo 26, versículo 9. Pois esse guento podia vender porque grande preço e se dar-se o dinheiro aos pobres. Podia vender por grande preço e dar esse dinheiro aos pobres. Sabe quem falou isso? Foi Judas. Quando aquela mulher derrubou o óleo, o guento, o perfume em Jesus, ele falou, não, isso é desperdício. Fala o seguinte, em vez de dar isso para Jesus, se colocar no pé de Jesus, vamos pegar e vamos vender isso por um dinheiro e ajudar os pobres. Torre da qualidade, justamente ele, Judas, né? 1 Coríntios 16, 2 diz assim, no primeiro dia de semana, cada um de vós ponha de parte do que puder ajuntar, conforme a sua prosperidade, para que não se façam as coletas quando eu chegar. Então, é o seguinte, o que está falando esse texto aqui? Você tem que dar e ajudar e ofertar conforme que você tem. Conforme você tem. Não mais que você tem, mas conforme você pode ajudar. Nós não vamos resolver todos os problemas. Jesus falou assim, os pobres sempre teremos. Sempre teremos. Mas ela escolheu a melhor parte. Outra torre que a gente costuma ter é a torre de cargos, né? Na hierarquia, quanto mais alto eu estiver, mais perto de Deus eu vou ficar. Sabe, isso é interessante porque, veja bem, às vezes a gente bate muito isso na Jeová Shammah na igreja, né? Que todos nós temos que ter ousadia para entrar no Santo do Santo. Todos nós temos que ter a ousadia para levantar a cabeça e orar diretamente com Deus. O pastor não é mais santo e menos santo. O pastor não está numa posição mais perto de Deus que você. Ele não está. É uma questão de função dentro do corpo de Cristo. Como tem o diácono, como tem o pastor, como tem o mestre, como tem o apóstolo, como tem o evangelista. Cada um tem a sua função. Mas nós colocamos essa hierarquia que quanto mais alto eu estiver, mais cargo eu tiver, com mais posição eu galgar na igreja, mais perto de Deus, mais santificado eu vou ser. E não é essa a verdade. Qualquer um de nós temos o direito de chegar a Deus a qualquer momento. Não precisa ser o pastor, não precisa ser o apóstolo, nem a apostila, nem ninguém. Não precisa ser ninguém. Qualquer um pode chegar diante de Deus, né? Outra torre que nós geralmente levantamos é a torre do conhecimento. Sabe? É necessário, a Bíblia diz que o meu povo perece por falta de conhecimento. Então, sabe, buscar, ter conhecimento nos ajuda a caminhar, nos edifica, nos fortalece, mas esse conhecimento pode virar uma torre, e nós queremos chegar mais perto de Deus por causa do conhecimento. Vou falar uma coisa, eu tenho ouvido mais heresias com grandes homens, ou grandes teólogos, ou grandes estudiosos, do que dos pequeninos.
Eu vou mais fundo ainda. Tem muito teólogo, muito estudioso que precisa aceitar Jesus. Porque tem o conhecimento, mas falta conhecer Jesus. Falta conhecer. Isso não é um privilégio de nós os sábios da lei, os escribas. O que Jesus falou deles? Conheciam a letra, os fariseus conheciam a letra. Conheciam a profundeza das coisas, mas não punha nada em prática. Aquilo não era rema, não era vivo na vida deles. E isso não levava eles mais perto de Deus, muito pelo contrário. Deus falou assim: olha, vocês são como túmulos, bonito por fora, mas podre por dentro. Nós estudamos lá na igreja de Pérgamo, de Sardes, que fala com protestantes, e falou assim: vocês têm imagem de vida, que tem vida, mas estão mortos. Nós temos conhecimento, sim, mas não temos vida. O conhecimento sem a vida não serve. É uma torre de Babel. É um zigurate. Não vai te levar a lugar nenhum. O máximo que pode é te levar um pouquinho mais alto. No entendimento geral, no conhecimento geral das pessoas. Se você procura isso, beleza. Se você precisa de reconhecimento das pessoas, beleza. Mas isso não te leva a Deus. E nem traz Deus perto de você. Todas as religiões e todas as pessoas, eles procuram construir torres para chegar perto de Deus, né? Agora eu vou contar um segredo para você. Nenhuma torre que pensamos ou fazemos pode alcançar a Deus. Nenhuma torre. Nenhuma torre. Lá em Gênesis 11:4 está explicando o porquê eles queriam construir torre. E muitas vezes por que nós queremos construir torres. Né? Gênesis 11:4 diz assim: vamos construir uma cidade com uma torre que alcance o céu, assim o nosso nome será famoso. Quer dizer, eles não estavam, a preocupação deles era que o nosso nome fosse famoso, é que o meu nome, eu fosse reconhecido, e não seremos espalhados pela face da terra. Quer dizer, a motivação de construir e chegar perto de Deus não era uma motivação de eu quero estar na presença do Senhor, mas eu quero sim que o meu nome seja famoso. Né? É o que eu sempre falo. Por que você está fazendo isso? Qual é a motivação que te leva a fazer isso? Qual é a motivação que te leva a fazer um vídeo e postar na internet, de você cantar uma música, eu quero ter 1.000 seguidores, 1 milhão de seguidores? Para que você quer ter 1 milhão de seguidores? Se você vai falar de Jesus para cada um deles, você vai ajudar a transformar cada vida dessa? Não, eu quero ser famoso, eu quero ser reconhecido. Na realidade, quando nós construímos essas torres, esses zigurates, quando nós construímos isso, sabe, nós construímos para nós mesmos, para elevar-nos à condição de estarmos perto de Deus, para elevarmos o nosso ego, para elevarmos o nosso nome. Construímos torres, sempre precisamos resolver os nossos próprios problemas e para ficarmos em evidência. Tá? Esse é um caminho errado. É um caminho que nós pegamos do medo, né? E da autossatisfação. Eu já falei para vocês que muitas vezes nós construímos torres por causa de medo. E muitas vezes construímos torres por causa da vaidade, da satisfação própria, do egoísmo, do egocentro. Né? Olha só o que fala em João, capítulo 14, versículos 5 e 6. Disse Tomé: Senhor, não sabemos para onde vais. Como então podemos saber o caminho? A realidade é essa, que por nós mesmos, a gente não sabe qual é o caminho. A Bíblia diz que o coração do homem é enganoso. Se você vai fazer as coisas pelo teu entendimento, pelo teu coração, você vai para o caminho errado. Né? Tomé falou assim, tá, tudo bem, nós não sabemos para onde o senhor vai, mas e aí nós? E o caminho que a gente vai pegar? Vou construir uma torre também? Qual é o caminho que eu chego até o sol? E Jesus responde para Tomé: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser
por mim. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Então veja bem, não é uma torre que vai te levar na presença de Deus. É Jesus que vai te levar. Ele é o caminho. É Ele que nós temos que buscar. E nesse caminho, a chave para chegarmos a Deus é Jesus Cristo. É Jesus Cristo. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, né? E como que nós devemos andar nesse caminho? Nós temos que andar nesse caminho, como eu falei no começo, não é preocupado com o coronavírus, não é preocupado com as coisas que estão acontecendo. A gente às vezes foca no problema e oramos e pregamos e ensinamos focado no problema. Não é errado focar num problema, mas nós temos que focar naquele que pode resolver o problema. Quando nós estamos no caminho errado, nós olhamos para o problema. E toda a nossa mente, a nossa preocupação é naquele problema. Quando na realidade, o que nós temos que fazer é mudar o nosso foco para quem pode resolver esse problema. Eu não posso resolver, você não pode resolver, Deus que pode resolver. Então vamos focar em Jesus. É dessa maneira que a gente faz, tirando o foco do caminho, porque o caminho que eu vou pegar, se eu focar no problema, vai ser um caminho de errado, vai ser um caminho de medo, um caminho de segurança. E qual é o caminho que Jesus quer nos dar? Um caminho de fé e promessas. Fé e promessa. É esse o caminho que Deus quer. Não é um caminho de vaidade, não é um caminho de facilitação, não é um caminho de eu querer resolver os meus problemas, um caminho de fé e promessa. E lá, um versículo que eu gosto muito, Hebreus 11:6, diz assim, sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima, primeiro, precisa acreditar que Deus existe. Sabe qual é a fé que Deus gosta? É quando você acredita que Ele existe. Essa é a fé que Ele gosta. A fé não é aquela fé que você remove a montanha, que você cura o paralítico. Não é essa fé. A fé que agrada a Deus é aquela que você sabe que Deus existe. Isso chama-se fé. Mas se continua o versículo, precisa crer que Ele existe e que Ele recompensam aqueles que buscam. Fé e promessa. Fé e promessa. É esse o caminho de Deus. É esse o caminho que nos leva a Deus. Um caminho de fé e acreditar nas promessas de Deus. Irmão, irmã, Deus existe. Deus existe. E Ele é presenteador. Ele se agrada em presentear. Ele se agrada em cumprir promessas. E esse é o caminho que nós temos que acreditar nisso. Eu não vou chegar a Deus se não for por outro caminho. Eu não vou conseguir chegar perto de Deus se não for por outro caminho. Mas sim através desse caminho. Nesses dias de Babel, com muitas vozes e conselhos, sabe? O difícil é você andar na fé e na promessa. É no fé e na promessa. Um fala uma coisa aqui, uma fala uma coisa ali. Um é um vírus de laboratório, o outro é um vírus para matar não sei o quê, o outro é um vírus de direita, um vírus de esquerda, um vírus de centro. Sabe, cada um tem uma ideia, cada um projeta e publica aquilo. E aquilo te confunde a cabeça. Primeiro, irmão, acredita que Deus existe. E depois que Ele vai te recompensar. Porque nosso Deus é um Deus de promessa. É um Deus de promessa. E Ele cumpre, a Bíblia diz que Ele não é homem que mente. E Ele vai cumprir as promessas na minha e na tua vida. Eu vou parar por aqui. Na próxima segunda, eu vou continuar falando da Torre de Babel e vou falar sobre Pentecostes, fazer uma ligação entre as duas coisas, tá bom? Então, na próxima segunda-feira a gente vai fazer essa ligação. Amém? Então, nós vamos orar para que Deus possa dar uma semana de fé e promessas para você. E você sabe, quando a gente acredita que Deus existe, a gente tem que ser sincero na oração, né? E a gente pode orar como aquela pessoa, Senhor, me ajuda a crer, me ajuda a acreditar, me ajuda a caminhar. Eu tenho certeza que o Espírito Santo de Deus vai te ajudar. E Ele sim vai te levar. E nós vamos ver
que o homem não precisa subir, Deus desce até o homem. Você não precisa construir uma torre para chegar até Deus. Deus, através de Jesus Cristo, chega na minha vida e na tua vida, através dele. Nós não precisamos chegar até o céu para poder estar com Deus. Amém, meus irmãos? Vamos fechar os nossos olhos, vamos orar. Senhor, nosso Deus e Pai, quero te agradecer por esse momento que tivemos na tua presença, com esse horário marcado todo dia às 20 horas, Senhor Deus. Pai, que o Senhor possa estar falando conosco nesses dias, Pai. Que Tu possa, Senhor Deus, estar nos usando para abençoar o povo, para nos abençoar, Pai. Nós acreditamos que Tu és um Deus fiel, um Deus que existe, um Deus de promessas, Senhor. Eu quero Te agradecer por isso, Pai. Quero abençoar essa semana, quero abençoar cada irmão que está aqui, conectado conosco, conectado com o Senhor, Pai. Senhor Deus, eu quero orar também pelo meu país, pelo Brasil, Pai. Quero abençoar os governos municipais, estaduais, federal, a Câmara, o Senado, Senhor Deus, para que o Senhor possa, Pai, mover nesses poderes, para que o Senhor possa, Pai, trazer sabedoria, dar discernimento a eles, que o Senhor possa usar cada um deles, Pai, para abençoar o Brasil, para abençoar o seu povo, a sua igreja, Pai. Eu quero Te agradecer, quero Te louvar e quero desejar uma semana de bênção a todos, Pai. E eu quero orar em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém, meus irmãos. Deus abençoe. Uma boa noite a todos. E amanhã às 20 horas estaremos aqui juntos de novo, em nome de Jesus. Deus abençoe. Amém.